Sabe qual é a principal queixa que os meus alunos universitários, aqueles que eu atendo lá na universidade, eles trazem em atendimento? O quão ansiosos eles ficam antes de uma avaliação. Relatos como: Luana, o meu coração ele dispara, a minha mão fica super suada. Nossa, e a minha cabeça então parece que eu tô correndo uma maratona. E a prova nem começou. Se você já passou por isso, você não tá sozinho. O que pouca gente sabe é que existe ciência por trás de como acalmar o seu corpo e a sua mente em poucos minutos. E hoje eu vou te ensinar exatamente como fazer isso. Mas primeiro deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou a doutora Lumelo, sou psicóloga, pesquisadora, professora. Eu trabalho ajudando estudantes a alcançarem a alta performance acadêmica sem perder a saúde mental. E também estudo e desenvolvo programas de treinamento de soft skills e estratégias de regulação emocional. Inclusive, muitos dos dados que eu vou compartilhar hoje vêm de pesquisas que eu mesma conduzi. Então, pode ter certeza que o que você vai aprender aqui é a ciência aplicada na prática. Então fica comigo até o final, porque hoje você vai sair daqui com uma ferramenta simples, rápida e comprovada. Uma grande dúvida é: por que ficamos ansiosos antes das provas? Vamos fazer um cálculo rapidinho aqui de padaria, tá? Você tem 18 anos. Se a gente considerar que você entrou no ensino básico com 3 anos, são 15 anos que você está estudando. Considerando que os primeiros anos você não é avaliado, dá pra gente dizer que são pelo menos 10 anos em que você faz alguma atividade avaliativa, em que você apresenta algum trabalho, em que você tem alguma prova. Pode não ser de hoje que você faça a prova. Isso pode acontecer porque você não está trabalhando a favor da sua ansiedade. Sim, você precisa da sua ansiedade, ela não vai deixar de existir. O momento de prova não precisa e não tem como objetivo ser um momento traumático na sua vida. Embora talvez você tenha tido algumas experiências ao longo dos teus anos acadêmicos, experiências que não sejam tão boas, não sejam tão confortáveis, saiba que você pode mudar esse ciclo agora. Você só vai ter resultados diferentes se você tentar situações diferentes. E olha, a gente não tá falando aqui sobre a quantidade que você estuda, ou até mesmo sobre a qualidade daquilo que você tá estudando. A gente tá falando de como você se sente diante deste momento de avaliação. Se você não dorme bem, se você não se alimenta bem, o seu corpo, ele não vai conseguir trabalhar em prol da sua memória para trazer essas informações na hora que você mais precisa, que é a hora da avaliação. Mas antes de entrar na técnica, vamos entender o que acontece com o seu corpo primeiro. Quando você percebe uma situação como ameaçadora, como uma prova, o seu corpo ativa o chamado modo luta e fuga. Isso é controlado pelo sistema nervoso autônomo. O coração acelera, a respiração fica curtinha. Os músculos tensionam. Tudo isso para preparar você para agir. Só que numa prova, você não precisa nem lutar, nem fugir. Você precisa lembrar e raciocinar. E aqui que tá o problema. Esse estado de alerta extremo atrapalha o seu desempenho. A boa notícia é que existe sim um jeito de sinalizar para o seu corpo que tá tudo bem, e isso começa pela respiração. As pesquisas mostram que técnicas simples de atenção plena, o chamado mindfulness, reduz sintomas de ansiedade e estresse e aumenta a clareza mental. Tudo isso porque a gente está falando da quantidade de oxigênio que vai entrar com mais intenção no seu corpo. E a gente precisa do oxigênio para tudo. Eu participei lá em Portugal do programa de interculturalidade em Mindfulness junto com meu colega Roberto Chiodelli, e os nossos estudos trazem que universitários, quando fazem práticas breves de Mindfulness e respiração por algumas semanas, têm resultados muito positivos. A gente verificou um menor índice de ansiedade, uma regulação emocional maior e até mesmo satisfação com a vida. No meu doutorado, eu trabalhei com intervenções online, mas voltado mais para as competências socioemocionais. E a gente viu efeitos parecidos, porque uma das nossas atividades, um dos nossos módulos, era também voltado para a prática do mindfulness. Isso ajuda na autoeficácia, isso ajuda a ter mais foco e menos dificuldade para lidar com aquelas emoções que parece que vão te tirar do eixo. O mais interessante disso tudo é que não é preciso passar horas meditando, horas respirando. Em alguns casos, 1 a 5 minutos por dia já gera um resultado, porque é um momento em que você vai parar e você vai prestar atenção nos sinais que
que o seu corpo está passando para você. Antes da gente praticar, eu vou explicar rapidinho o que é a respiração diafragmática, porque ela é uma técnica fundamental para acalmar o seu corpo. Diferente da respiração curta e superficial, que acontece só aqui no peito quando estamos ansiosos, a respiração diafragmática usa um músculo chamado diafragma que fica aqui embaixo, aqui mais para baixo, entre o tórax e o abdômen. E quando você inspira profundamente, o diafragma se movimenta para baixo, fazendo o abdômen expandir, e isso ajuda o ar a entrar melhor nos seus pulmões. Esse tipo de respiração ativa o sistema nervoso parasimpático, que é responsável por desacelerar o coração, relaxar os músculos e trazer aquela sensação de calma que você precisa nesse momento. É como dar um sinal pro seu corpo. Ei, amigão, pode relaxar. Não tem perigo, tá tudo certo aqui. Aprender a respirar usando o diafragma é uma ferramenta poderosíssima para controlar a ansiedade e o teu estresse antes da prova, ou antes de qualquer atividade que te deixe ansioso. Vamos praticar junto para você ver como é bem facinho? Essa técnica, ela é chamada de respiração diafragmática, com uma progressão gradual. Hoje, nós vamos começar com apenas 1 minuto, porque é isso que você precisa. Apenas 1 minuto para começar. Então, independente de onde você esteja, verifica se você está sentadinho, confortável, se os teus 2 pés estão no chão e, se você puder, feche os olhos. Eu vou guiar você, fica tranquilo. Eu vou contar para você inspirar e expirar. Vamos lá. Inspira. 2, 3, 4. Expira. 2, 3, 4. Continua. Inspira. 2, 3, 4. Expira. 2, 3, 4. Última vez. Inspira. 2, 3, 4. Expira. 2, 3, 4. Pronto? 1 minuto. E olha que você já treinou o seu corpo a reduzir o ritmo cardíaco e mandar um sinal que tá tudo bem aqui, fica tranquilo lá pro teu cérebro. O ideal é você aumentar 1 minuto por dia até chegar a 5 minutos. No segundo dia, você vai inspirar 4 segundos e expirar em 6 segundos. No terceiro dia, você adiciona uma pausa de 2 segundos antes de inspirar de novo. Ou seja, inspira por 4 segundos, expira por 6 segundos e dá uma pausa de 2 segundos antes de começar tudo de novo. No quinto dia, você já vai estar em 5 minutos, inspirando em 5 segundos, expirando em 7 segundos e com pausas de 3 segundos. Assim, o seu corpo vai aprender a desacelerar mais rápido, mesmo em momentos de tensão. Esta é uma técnica que você pode utilizar em qualquer momento, porque ninguém vai estranhar que você está respirando. E quando eu falo sobre respirar 1 minuto, depois no segundo dia 2 minutos, até dar 5 minutos, que eu acho que é um tempo muito legal e tem dado resultados bem bacanas com os alunos que eu acompanho, é justamente pensar em algo simples. Por quê? Tem aplicativo de mindfulness, de respiração. A gente pode pensar em um vídeo também que possa ajudar. Mas eu quero sempre buscar as alternativas mais fáceis, mais rápidas. E todo mundo tem um celular com um cronômetro. Então é só você abrir o teu celular, colocar ali no cronômetro o tempo que você precisa, começando por 1 minuto, e isso já vai te ajudar. Às vezes a gente coloca alguns empecilhos, sabe? Uma situação ideal, um aplicativo ideal, mas às vezes até começar a usar o aplicativo, até você entender como ele funciona, até você realmente colocar isso como rotina, isso pode dar uma travadinha. E a gente quer coisas rápidas, não quer? Então, pensa sempre como uma opção muito positiva é você utilizar o cronômetro do seu celular para poder te ajudar. Depois me conta se deu certo. No dia da prova, o ideal é você chegar um pouquinho antes. É sentar, é colocar a tua mochila no lugar, é fechar o teu olho, é fazer essa respiração de 2 a 3 minutos, 5 minutos se você puder. Enquanto o professor ou o fiscal da prova está organizando a sala, as pessoas estão chegando, ele está distribuindo a prova, você precisa respirar. E enquanto você inspira e expira, é só você lembrar que você já se preparou. O que você está fazendo é apenas criar um melhor estado mental para mostrar o que você sabe. Evite fazer essa técnica apenas em momentos de crise, porque é o treino diário, é aquilo que você faz todos os dias que vai fazer ela funcionar de verdade. Se você chega a fazer essa técnica só como um SOS, como uma válvula de escape, talvez você pode até
até se prejudicar, ficar mais afobado e a tua respiração não vai te ajudar. Para reduzir a ansiedade como um todo, é muito importante a gente ir além da respiração. É pensar em pequenos hábitos que vão te ajudar no dia a dia. Muito antes de eu ter estudado sobre o mindfulness no doutorado, eu tive uma experiência no meu último semestre de graduação de psicologia lá na Unicinos, no qual eu precisei adiantar algumas matérias para conseguir terminar o curso em tempo, porque eu queria ir direto pro doutorado, era um dos meus objetivos profissionais. Spoiler, eu consegui. Mas para isso, eu precisava terminar tudo até o final do ano, porque o ano letivo na Europa, ele começa em setembro. E aí, como que eu ia conseguir dar conta? Eu tinha 11 disciplinas, eu tava no meu último semestre do estágio profissional, o TCC eu já tinha feito, o que deu um alívio. Eu tava também na comissão de formatura e eu ainda era aluna de iniciação científica, ou seja, tinha muita coisa na minha rotina. Só para vocês terem uma ideia, o meu único turno livre era sexta-feira à noite, de segunda a sexta. Sexta-feira à noite eu não tinha nada para fazer. Então eu passava o dia na faculdade, eu estudava, o meu estágio era lá, a iniciação científica era lá, facilitava esse deslocamento, mas foi quando eu, pela primeira vez, entendi que o mindfulness não é apenas uma técnica isolada. Ele tá muito mais para uma forma como você se relaciona com os eventos da sua vida. O que é que eu fiz? E depois, mais tarde, eu fui descobrir que este é um comportamento dos alunos de alta performance. Eu me organizei para que durante aquele semestre, enquanto eu estivesse assistindo aula, eu não iria mexer no celular. Tudo bem que a gente tá falando de um período de 2018, onde, acredito eu, não era tão intenso quanto é hoje. Mas eu facilmente colocava o meu celular no modo avião. Quem precisava saber dos meus horários era o meu namorado, eram os meus pais. Eles sabiam dos horários que eu estava em sala de aula. E assim, a gente não tá falando de horas e horas sumida porque você tá no modo avião. São poucas horas entre uma aula e um intervalo. Então eu me organizava dessa maneira, ficava offline, realmente, não mexia no celular. E eu prestava atenção 100% na aula. Tudo que era falado ali, eu tinha muito como hábito a escrita, então eu escrevia tudo o que era falado em sala de aula para eu ter o melhor aproveitamento possível, porque era aquilo naquele momento que eu tinha para me dedicar. E no curso de psicologia a gente tem muitas leituras para fazer. Então eu sempre me organizava meia hora antes da aula para conseguir ler o texto. Vamos combinar, não é a melhor das hipóteses, mas ao mesmo tempo fazer com que eu chegasse com essa leitura muito fresca na minha memória. E isso ajudava com toda certeza. Compartilho com vocês este momento para a gente também poder entender que essa questão de estar em atenção plena, a respiração, ela é apenas uma das formas da gente se concentrar, mas é uma escolha e a gente pode escolher. Ninguém nos obriga a receber tantos estímulos e estar conectado das mais diferentes formas. Nós nos podemos permitir a desconectar. E eu acho que esse é um grande ganho que a gente tem quando algumas decisões na nossa vida elas foram roubadas. Tem até um vídeo falando sobre decisões e a influência dos algoritmos aqui no canal. Você pode escolher o que você quer consumir, você pode escolher onde você estará conectado naquele momento. Eu tenho 4 dicas para te ajudar a fazer essas pequenas mudanças. Vamos lá? Primeira dica é você fazer pausas. É muito importante porque provavelmente você pode estudar no computador ou vendo algum material no seu celular e você precisa desfocar, olhar para alguma coisa que não seja uma tela, olhar para um verdinho, tomar uma água, olhar para a natureza, olhar para uma janela. Então, para que essas pausas aconteçam, leve em consideração pausas a cada 1 hora de estudo. Mas saiba que essa 1 hora de estudo, ela é muito mais pensada num ciclo de estudo. Às vezes, 1 hora é demais, às vezes 1 hora é de menos. Você precisa apenas entender qual que é o seu ciclo de estudo. Eu, por exemplo, eu prefiro fazer pausas quando estou muito concentrada a cada 1h30, 2 horas que eu estou fazendo uma atividade. Mas esse é o meu jeitinho. Eu atendo alunos que preferem estudar por 25 minutos e pausar 5 minutos como um método, como
Pomodoro orienta. Vamos lá, a segunda dica é você organizar o teu sono. É preciso lembrar que você precisa dormir de 7 a 9 horas por noite. E a gente entende que talvez nem todos os dias você vai conseguir. Se você conseguir se organizar para que durante a sua semana você respeite esse tempo, já é uma grande evolução. Semana passada eu tava conversando com a minha irmã porque ela falou: nossa, é muito difícil ir trabalhar na segunda-feira. Por que isso acontece? E aí eu falei pra ela: bom, eu sei que você dorme tarde até no sábado, no domingo então nem se fala. Ama dormir até tarde. O nosso cérebro, ele não entende o que é sábado, o que é domingo. Então, na segunda-feira, ele vai estar de ressaca, porque ele acredita que ele vai poder dormir até mais tarde, e aí você só vai realmente pegar no tranco lá pela terça ou quarta-feira. E aí, logo chega o final de semana e tudo começa de novo. O ideal é você manter mais ou menos o mesmo horário para acordar. Por exemplo, se durante a semana você acorda umas 6 horas da manhã, utilize aí um desvio padrão de 1 hora e meia, para você acordar ali por 7, 7h30 no final de semana. Ai, Luana, mas é muito chato ter que acordar cedo no fim de semana. Eu quero dormir. Eu sei, eu também gosto muito de dormir, mas para que os seus hábitos, eles consigam se organizar e não sofrer tanto, você vai precisar dessa tua dedicação aí no teu sono. E assim, faça o teste. Como eu sempre falo, faça o teste grátis por 7 dias. Experimenta fazer isso 1 semana, 2 semanas e veja como que você se sente depois disso. Terceira dica: coma de forma leve antes da prova. Talvez você já saiba, mas não custa lembrar que quando a gente come algo muito pesado, ou enfim, qualquer refeição mais completa, o nosso estômago, que é um músculo, ele vai sugar a nossa energia para fazer a digestão. Então, não se esqueça que antes da prova, considerar comer algo mais leve, um sanduíche, algo que não vai destoar muito aí nesse momento. Quarta dica: fazer um escaneamento corporal na véspera. Essa é uma das técnicas dentro do Mindfulness que vai considerar que durante essa respiração que você faça, você possa ir sentindo todo o seu corpo, da cabeça até o teu dedão do pé, para entender se tem alguma parte muscular que tá mais dolorida, que tá mais tensionada, para que você possa ter essa atenção no seu corpo e dar para ele a energia que ele precisa. São pequenas mudanças, mas quando elas são somadas, elas criam um grande impacto. Bem, agora é com você. Hoje mesmo, faça 1 minuto de respiração. Amanhã 2 e assim por diante. Quando fizer, comenta aqui embaixo: respirei. Eu espero que você tenha respirado inclusive durante este vídeo. Vou adorar saber que você está treinando. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com aquele amigo que fica sempre nervoso antes da prova ou de alguma situação mais ansiogênica. Também preciso te contar que todas essas dicas foram pensando em uma situação onde a ansiedade ainda é esperada como algo normal, como algo natural para a sua vida. Embora esse conteúdo não seja para crianças, elas entendem a respiração de uma forma muito mais tranquila, natural do que a gente. Então, uma das técnicas que eu gosto muito de utilizar com elas e que você também pode utilizar é a gente pensar em uma florzinha e uma vela. Num primeiro momento, a gente vai cheirar a florzinha e depois nós vamos assoprar a velinha. Se você tem alguma criança perto de você, na sua família, no seu convívio diário e quiser testar com ela, fala para ela também sentar do seu lado e junto com você cheirar a florzinha e assoprar a velinha. É um exercício muito divertido, muito natural e você também vai ver que a própria regulação emocional da criança também vai ser afetada positivamente. Se, mesmo com respiração, mesmo com técnicas que têm como a intenção tranquilizar o seu coração, tranquilizar o seu corpo, e mesmo assim você não consegue sozinho dar conta disso tudo, considere sempre a ajuda de um profissional qualificado. Nós aqui do 3 Psico Help somos psicólogas e estamos à sua disposição se você quiser que uma de nós seja uma psico para chamar de sua, ok? É só entrar em contato e agendar a sua sessão com a gente. Respiração é a sua âncora no meio da tempestade e você acabou de aprender a usá-la.